Oi, meu nome é Henrique. Tenho 28 anos, nascido e criado no interior de Goiás, mas nos últimos anos vivi longe, em Brasília, onde trabalhei como analista financeiro até que a vida resolveu mudar os planos. Tudo começou numa manhã abafada de setembro, quando recebi a notícia que ninguém espera: meu pai tinha partido. Infarto fulminante, disseram. Dormiu e não acordou. E foi no silêncio da sala vazia da casa dele que eu percebi: voltar não era só atravessar uma estrada, era entrar de novo em mim. A casa estava do mesmo jeito de antes, só que com uma camada espessa de poeira e ausência. O cheiro de madeira antiga ainda estava ali, mas misturado com a sensação de abandono. Entrei com cuidado, como se fosse uma visita. A porta da frente rangeu, os móveis cobertos com lençóis, as fotos na parede embaçadas pelo tempo. O retrato da minha mãe, falecida há mais de 10 anos, ainda repousava sobre o móvel da sala, intocado. O velório foi simples, como é de costume por aqui. Gente da região toda apareceu. Homens de chapéu, mulheres com panos cobrindo os cabelos, crianças correndo pelo gramado da capela. Vi pessoas que não encontrava desde a adolescência. Um primo distante me abraçou forte, dizendo que meu pai era um homem honrado. Eu apenas balancei a cabeça, sem saber muito o que responder. Enquanto as palavras ecoavam na cerimônia, meus olhos se fixaram em uma figura ao fundo. Uma mulher, sozinha, em silêncio. Não a reconheci de imediato, mas havia algo na postura dela que me prendeu. Após a despedida, voltei ao túmulo para um momento a sós. Foi quando notei uma flor deixada ali, uma única flor, simples, sem nome, com o caule ainda úmido. E lá estava ela de novo, ao longe, observando, como se o tempo não tivesse pressa para passar. Aquele gesto discreto me perseguiu pelos dias seguintes. Era como uma presença sutil rondando a casa e os pensamentos. A fazenda estava em frangalhos, cerca caída, pasto alto, galpões com teias de aranha. Mas, curiosamente, não me senti com vontade de ir embora. Algo silencioso se instalava dentro de mim, uma raiz que voltava a fincar no solo. Eu passava as manhãs tentando organizar a papelada deixada pelo meu pai e às tardes caminhando pelos arredores, reencontrando paisagens esquecidas. Foi num desses dias que, pela primeira vez desde o enterro, ouvi o som de cascos de cavalo se aproximando. Olhei e lá estava ela novamente, cavalgando com firmeza, mas com um olhar sereno. Ela não perguntou quem eu era, afirmou. Como se me conhecesse melhor do que eu mesmo. Foi na venda da cidade, 2 dias depois do enterro. Eu tinha ido comprar pregos, ração pro cachorro e um pacote de café, uma rotina que ainda me era estranha, como uma roupa apertada demais. A venda era pequena, do tipo que ainda tem balcão com caixa registradora de ferro, prateleiras altas e um rádio de pilha tocando modão baixo ao fundo. O café tá no canto, mas o melhor mesmo é o que ela faz, disse o atendente, apontando com o queixo. Ela estava ali. A mulher da flor. De jeans escuro, blusa clara, cabelo preso num coque desleixado. Pegava um vidro de doce de leite da prateleira mais alta, em cima de uma caixa de sabão em barra. Quando desceu, me viu. Não sorriu, nem se surpreendeu. Henrique, né? Disse, como quem confirma, não pergunta. Assenti com a cabeça, curioso. Você tem os olhos do seu pai. Mas o jeito de mexer nos ombros é da sua mãe. Fiquei parado, tentando lembrar se já nos conhecíamos de algum lugar. Ela percebeu minha dúvida e completou, simples. Sou a Vitória. Moro na fazenda do lado. Já fui amiga da sua mãe. Muito tempo atrás. Havia um tom sem saudade nem dor na voz dela, como quem conta um fato sem dramatizar. Pegou o doce, caminhou até o caixa e se virou antes de sair. Se precisar de alguma coisa, ferramenta, comida ou só conversa, é só bater lá. Portão sempre aberto. Naquela tarde, não fiz mais nada. Sentei no alpendre da casa do meu pai e fiquei lembrando daquela mulher. Vitória. Havia nela uma presença calma, mas que ocupava espaço. Não era simpática no sentido comum, era verdadeira. O tipo de pessoa que fala olhando dentro, não por fora.
No dia seguinte, saí cedo para tentar ajeitar o motor da bomba d'água. Claro que deu errado. Fiquei com a mão suja de graxa e a cabeça cheia de pragas. Quando entrei para lavar o rosto, um cheiro invadiu a cozinha. Café. Quente, forte, recém-passado. Na mesa, um bule de barro, 2 copos americanos e um bilhete. Se o motor não for seu forte, o café pode ser meu presente. V. Saí correndo até o terreiro. Olhei em volta, mas ela já tinha ido. Deixará apenas o café e uma dúvida que aquecia por dentro. Naquela noite, dormi leve pela primeira vez desde que cheguei. Não por causa do café, mas pelo gesto. Não era só café. Era alguém dizendo: vi sua tentativa, vi seu esforço, vi você. No outro dia, voltei à venda. Não para comprar nada. Só para ver se ela aparecia. À mesma hora. A mesma prateleira. E ela veio, sem surpresa. A bomba resolveu funcionar? Disse, com um leve tom de ironia. Funcionou de birra, respondi. Mas acho que o café ajudou. Ela sorriu pela primeira vez. Pequeno, rápido, mas verdadeiro. Conversamos mais um pouco. Nada demais, clima, plantação, um vizinho que tinha vendido gado por preço bom. Mas mesmo o papo simples parecia carregado de significado. Antes de ir, ela parou e disse: a casa do seu pai sempre teve muito silêncio. Mas o seu, Henrique, não é de ausência. É de escuta. Fiquei parado por um tempo depois que ela saiu. Aquilo mexeu comigo. Ninguém nunca tinha falado algo assim. Como ela sabia disso? Talvez porque o silêncio dela também não fosse vazio. Talvez por isso eu sentisse que ela via algo que nem eu sabia que carregava. E foi aí que eu entendi, aquela mulher, Vitória, não era só uma vizinha curiosa. Era alguém que ouvia até o que eu não dizia. Foi quando tentei consertar a cerca que nos separava que percebi, algumas cercas não devem isolar, mas aproximar. A cerca entre a fazenda do meu pai e a da Vitória estava em frangalhos. Arames soltos, estacas tortas, trechos inteiros no chão. Fiquei olhando aquilo por uns bons minutos, com as mãos na cintura e o sol do meio-dia me cozinhando o juízo. Resolvi consertar. Parte por necessidade, parte porque, no fundo, queria ter uma desculpa para ficar mais tempo do lado de lá. Carreguei estacas no ombro, marreta na mão, alicate pendurado na cintura. Fiz o que dava, suando e praguejando baixo. Foi quando ouvi os cascos. De novo. Ela vinha montada num cavalo baio, com a postura de quem nasceu no lombo do bicho. Parou a uns 5 metros de mim, sem descer. Essa cerca aí caiu tem uns 3 anos, disse. Mas nunca fez falta, para falar a verdade. Para mim tá fazendo agora. O pasto tá virando rota de javali, respondi, tentando parecer firme. Ela desceu do cavalo com um movimento ágil. Amarrou a rédea no tronco mais próximo e veio até mim. Vai precisar de mais mão e menos orgulho se quiser levantar isso aí, falou, já pegando uma estaca caída. Não discuti. Só entreguei a marreta. E foi assim, ela do meu lado, martelando estaca, puxando arame, sujando as mãos sem frescura. O silêncio entre nós era confortável, quase cúmplice. Às vezes, trocávamos olhares rápidos. Outras vezes, frases curtas. Você bate torto, ela dizia. E você manda demais, eu retrucava. Mas não era briga. Era algo como dança. Em uma das pausas, sentamos na sombra de um ipê. Ela tirou o chapéu e abanou o rosto. Meu marido detestava esse tipo de coisa. Dizia que fazendeiro tem que mandar fazer, não fazer. E onde ele tá? Em Goiânia. Trabalhando, como sempre. Só aparece para ver números e dormir. Assenti, sem invadir. Ela mordeu um pedaço de rapadura que tirou do bolso e me ofereceu outro. E você? Vai ficar por aqui? Ainda não sei. Brasília parece longe demais e perto de menos. Ela riu. Uma risada pequena, mas que ficou ecoando em mim.
No fim da tarde, a cerca ganhou forma. Não perfeita, mas de pé. E nós dois estávamos cansados, suados, mas estranhamente satisfeitos. Você merece um suco gelado, ela disse, recolhendo as ferramentas. Mas só se vier até o alpendre. É lá que ele fica mais doce. Fui. A casa dela era simples, mas viva. Plantas no parapeito, cortinas de chita, cheiro de bolo recém-assado misturado com madeira antiga. Sentamos lado a lado, sem pressa. O sol baixava devagar e o céu ganhava tons de laranja e rosa. O cavalo pastava ao longe, sem sela, livre. Tomamos o suco em silêncio por um tempo. Ela apoiou os pés descalços na madeira gasta da varanda e disse: Sabe, tem gente que a gente sente antes de conhecer. Você tem o silêncio certo. Olhei para ela, mas não respondi. Só deixei que aquele momento falasse por nós. Porque às vezes, é na reconstrução de uma cerca que a gente percebe, tem barreiras que foram feitas para cair. Quando ela apareceu com um vestido leve e pés descalços, percebi que estava entrando em uma história que ninguém escreveria por nós. A desculpa foi um bilhete deixado entre os arames da cerca recém-reconstruída. Você não pode continuar vivendo de café e pão dormido. Venha jantar. Assinado apenas com um V e um risco no papel, como se palavras a mais fossem desnecessárias. Cheguei à casa dela no fim do dia, o céu já começando a escurecer, as cigarras fazendo seu canto alto e contínuo. Ela me esperava na varanda, encostada no batente, com um vestido azul claro que dançava com o vento. Estava descalça, os cabelos presos de qualquer jeito, mas com uma presença que preenchia tudo ao redor. Achei que ia inventar uma desculpa, disse ela, sorrindo com os olhos. Quase inventei. Mas a barriga não deixou. Ela riu e me convidou a entrar. A casa era acolhedora de um jeito que dava vontade de sentar e ficar. Mesa de madeira maciça, toalha de crochê, louça simples, mas bem arrumada. O cheiro era de alho frito, arroz soltinho e carne refogada com cheiro verde. Não é banquete, mas salva um estômago solitário, disse, servindo os pratos. Comemos devagar, em silêncio no início, como quem ainda mede o espaço entre as palavras. Até que ela começou a falar, e, quando começou, foi como uma represa que rompe devagar. Eu tinha 18 anos quando casei. Achei que sabia tudo. Ele era mais velho, bem-sucedido, educado. Prometia estabilidade. E cumpriu. Mas nunca entendeu que o que me movia não era ordem, era presença. Ouvi, sem interromper. Aos poucos, virei parte do cenário. A mulher da casa. A dona das panelas. E fui sumindo. Primeiro da conversa. Depois dos olhos dele. Agora, às vezes, acho que nem ele sabe mais onde eu tô. Ela olhou para mim de um jeito calmo, mas firme. Como quem não pedia pena, apenas compartilhava. E você? Por que voltou mesmo? Por que meu pai morreu e por que, talvez, a vida lá fora não estava me servindo mais? Muita tela, pouca terra. Muito barulho, pouca escuta. Ela sentiu, como quem entendia sem precisar de detalhes. Pegou as louças devagar e levou para a pia. Fiquei ali, parado, observando os pequenos gestos, o jeito como enxaguava os pratos, como amarrava o cabelo com um elástico esquecido no pulso, como secava as mãos no avental florido. Tudo nela era simples, mas carregava uma delicadeza espontânea. Como se, mesmo nas rotinas, houvesse beleza. Quando terminou, voltou para a varanda e me chamou com um gesto de cabeça. Sentamos lado a lado, como já tínhamos feito antes, mas agora havia algo diferente. O silêncio não era vazio, era preenchido por tudo que não precisava ser dito. A noite caía lenta, os vagalumes começavam a piscar no jardim e o som distante de uma sanfona escapava de alguma rádio vizinha. Nossos ombros se tocaram por acaso. Ou não. Mas ninguém recuou. Você me olha como se me visse, ela disse, baixinho. Não respondi. Apenas olhei de volta. E foi aí que entendi, aquele jantar não era sobre comida. Era sobre ser visto.
Sobre ser reconhecido. Sobre, pela primeira vez em muito tempo, alguém dizer sem palavras, eu também estou aqui. Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até o portão. Não houve beijo, nem toque de mãos. Mas quando nossos olhos se encontraram uma última vez naquela noite, algo já tinha se movido. E não havia como fingir que não. Ela correu pela chuva como quem foge de si mesma, e ainda assim veio até mim. O céu já ameaçava desde cedo. Nuvens carregadas vinham se formando atrás das serras, e o ar ficou parado, pesado, como se até os pássaros esperassem. Eu estava nos fundos da fazenda, perto do antigo galpão de milho, tentando recuperar umas telhas soltas, quando senti o primeiro vento forte. O tipo de vento que não avisa, empurra. Olhei para cima e vi o céu virando chumbo. Corri pro celeiro velho, que ainda tinha parte do telhado firme, e me abriguei ali. Nem 2 minutos depois, a água desabou. Grossa, forte, inclinada. Uma dessas chuvas que parece querer arrancar o mato da terra. Foi quando escutei o galope. Primeiro longe, depois se aproximando rápido. Ela surgiu na entrada do celeiro, molhada até os ossos, segurando as rédeas do cavalo e rindo. Uma risada leve, meio nervosa. A chuva me pegou no caminho da venda. Gritou, entrando apressada. Vi o clarão do relâmpago e pensei, ou para aqui ouvir o churrasco. Largou o cavalo num canto, amarrou o cabelo ensopado com um nó improvisado e me olhou. Estávamos ali, os dois, no escuro úmido do celeiro, o som da chuva abafando tudo. E, no meio do caos lá fora, o silêncio entre nós era nítido demais. É estranho, disse ela, tirando a jaqueta molhada, como a gente foge de certas coisas e acaba caindo exatamente nelas. Foge de quê? Perguntei, mesmo já sabendo. Ela me olhou com aquele jeito que atravessa. De sentir. De querer. De perder o controle. Ficamos em pé por um tempo, um de frente pro outro, o som das goteiras marcando o tempo. Ela tremia um pouco, mas não era de frio. Você já pensou em voltar? Perguntei. Voltar para onde? Disse, com um sorriso triste. Nunca fui embora de verdade. Só fiquei invisível. Ela deu um passo para frente. Eu também. Nossos rostos estavam perto demais para disfarçar. O cheiro da chuva misturado ao dela me atingiu como um golpe doce. Quando encostei minha mão em seu rosto, ela fechou os olhos. E naquele instante, tudo pareceu inevitável. Nosso beijo quase aconteceu. Quase. Ela recuou 1 centímetro. Respirou fundo. E disse, com a voz mais baixa que o som da chuva. Ainda não é hora. Eu sei que tudo em mim quer isso, mas tem coisa que precisa amadurecer fora do impulso. Assenti devagar. Não insisti. O quase entre nós se tornou uma presença. Densa. Quente. Sentamos no chão do celeiro, encostados na parede de madeira. Ela com as pernas cruzadas, eu com os braços nos joelhos. Ficamos ali por mais de 1 hora, sem dizer muito. Às vezes, ela ria de algo bobo. Outras vezes, só olhava para mim como se não precisasse de mais nenhuma explicação. Quando a chuva passou, já era noite. Caminhamos juntos até a casa dela. O chão ainda encharcado, o céu limpo outra vez. As roupas secando devagar no corpo. Perto da varanda, ela parou. Não disse boa noite. Apenas me olhou. E naquele olhar tinha tudo, o desejo contido, o medo, o afeto, a certeza confusa de que algo havia mudado. Voltei para minha casa em silêncio. Mas pela primeira vez, o silêncio pesava. Agora, entre nós, havia algo mais difícil do que a distância, havia o quase. Não houve promessas, nem desculpas, apenas a entrega de quem, por uma vez, escolheu o desejo em vez do medo. A manhã chegou silenciosa, com o céu nublado e o cheiro de terra molhada ainda no ar. A chuva da noite anterior deixara tudo úmido, os galhos pingando lentamente, como se até a natureza estivesse em estado de pausa. Acordei cedo, mas não consegui ficar deitado.
O corpo ainda sentia a tensão da noite anterior, e a cabeça dessa não sossegava. O quase que pairava entre nós tinha se transformado em algo vivo, algo que não dava mais para ignorar. Sem planejar, sem ensaiar falas, fui até a casa dela. A mesma trilha de terra, os mesmos passos medidos. Mas, dessa vez, com um peso diferente. Ela me viu pelo vidro da janela da cozinha. Não se espantou. Abriu a porta sem dizer nada, como se já soubesse. E talvez soubesse mesmo. Vestia uma camisa larga de algodão, descalça, cabelo solto. O rosto sem maquiagem, o olhar direto. Entra, disse, simples. Entrei. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre, café fresco, madeira e algo que agora eu reconhecia, ela. Não trocamos palavras. Não havia clima para explicações. Só presença. Ela caminhou devagar até mim e parou a poucos centímetros. Encostou a mão no meu peito, como quem verifica se algo ali ainda pulsa. Você tem certeza? Murmurou. Não respondi com a voz. Apenas segurei sua mão e a mantive ali, sentindo a pele quente contra a minha. Os minutos seguintes não foram barulhentos nem apressados. Foram feitos de gestos. De silêncios que diziam tudo. O toque dos dedos deslizando com cuidado. O abraço que não era pressa, mas necessidade. O encostar dos corpos que procuravam um abrigo, não só calor. Entramos no quarto dela sem cerimônia. As janelas entreabertas deixavam entrar a luz branca da manhã e a brisa fresca. Deitamos como quem encontra um chão novo. Não houve pressa. Nem euforia. Só um ritmo calmo, quase reverente. Como se cada gesto carregasse o peso de anos calados. Ela me olhou nos olhos durante muito tempo. E naquele olhar havia uma ternura que desmontava qualquer defesa. Não era só desejo. Era reconhecimento. Era entrega. Depois, ficamos deitados lado a lado, os lençóis bagunçados, os corpos ainda colados pelo calor e pela coragem de ter ultrapassado o limite do quase. Ela foi a primeira a falar, com a voz rouca. Eu não fazia ideia de que ainda era capaz disso. De querer. De sentir. De me deixar ver. Virei o rosto para ela e disse. Eu também achava que já tinha passado da hora. Que essas coisas eram só lembrança. Ficamos ali, falando baixo sobre coisas grandes, sobre perdas, sobre o tempo, sobre o que é viver por obrigação e o que é viver por escolha. Ela falou do casamento, não com raiva, mas com um cansaço antigo. E eu contei sobre minha vida em Brasília, a rotina impessoal, os dias que passavam iguais. Acho que eu tinha desaprendido a me ouvir, confessei. E agora? Agora eu ouço. E o que eu ouço é você. Ela sorriu e fechou os olhos por um instante, como quem grava aquilo no peito. Não fizemos planos. Não prometemos nada. Mas ao sairmos do quarto, algo havia mudado em nós. O toque das mãos, os olhares, até os passos, tudo tinha outra leveza. Não sabíamos o que viria. Mas naquele instante, a dúvida não importava. Importava que, pela primeira vez, nenhum dos dois resistiu. Ele apareceu como quem volta para marcar território, mas já não havia mais território para marcar. Foi numa terça-feira de manhã. Eu estava capinando um trecho do quintal da casa do meu pai, tentando manter a cabeça ocupada, quando ouvi o som conhecido de pneus na estrada de terra. Não era comum alguém passar por ali em dia de semana, muito menos em um carro preto importado, limpíssimo apesar do barro. O carro parou em frente à casa da Vitória. Desci a enxada devagar e observei à distância. A porta se abriu, e ele saiu, alto, bem vestido, postura ereta. Cabelos grisalhos perfeitamente cortados, camisa clara passada com rigor de lavanderia de hotel. Parecia deslocado naquele cenário, como se tivesse sido colado numa paisagem que já não o reconhecia. Vi quando ela saiu para recebê-lo. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto, frio e formal, como se ela fosse uma prima distante. Em seguida, entrou na casa sem sequer olhar ao redor. Vitória me viu do outro lado da cerca.
Nosso olhar se cruzou por 2 segundos longos. Não havia medo, nem surpresa. Apenas a constatação de que o tempo tinha voltado a funcionar, mas ao contrário. Nos dias que se seguiram, a casa dela mudou de tom. A varanda ficou sempre fechada, o rádio da cozinha não tocava mais. As roupas no varal pareciam dobradas com mais rigidez. Era como se tudo tivesse voltado a um estado de suspensão. Como se a presença dele apagasse os detalhes que faziam dela, ela. Nos encontramos poucas vezes nesse intervalo. Olhares trocados, gestos rápidos. Uma cesta de ovos deixada no portão. Um bilhete sem assinatura embaixo de um pote de goiabada. Mais palavras? Nenhuma. Até que, numa tarde abafada, fui até a cerca. Sabia que ela estaria ali, como tantas outras vezes. E estava. Aproximou-se devagar, como quem ensaia o que não se pode ensaiar. Ele voltou, disse, olhando para o chão. Eu vi. Mas não voltou para mim. Voltou para manter o que acha que é dele. O nome, a casa, a ordem das coisas. Só que eu já não tô mais nessa ordem. Ficamos em silêncio. A cerca entre nós não nos separava, era onde tudo se encontrava. Eu não posso sair, Henrique, ela disse, por fim. Não por medo. Mas por coisas práticas. Terreno, inventário, compromissos de papel, minha vida toda tá costurada ali. E, por enquanto, eu não sei como desmanchar isso sem desmanchar a mim também. Assenti. Não doía o que ela dizia. Doía o que não podia dizer. Eu não vim pedir nada, respondi. Só precisava saber se foi real. Ela ergueu os olhos. E naquele olhar havia tudo que as palavras não podiam segurar. Foi, disse. Mais real do que qualquer coisa que eu vivi nos últimos anos. Dei um passo para trás, não por recuo, mas por respeito. Então tá, murmurei. É só isso que eu precisava. Nos despedimos sem toque. Só um último olhar antes de virar as costas. E, dessa vez, o silêncio entre nós não era o mesmo de antes. Agora, era um silêncio que sabia de tudo. Ela não me pediu para ficar. Mas também nunca pediu para esquecer. Nos dias seguintes àquela conversa na cerca, tudo se moveu com uma calma quase cruel. A rotina da fazenda seguiu seu ritmo, os animais continuaram a esperar pelo trato, a poeira voltou a cobrir os cantos da casa do meu pai, e eu comecei a arrumar as malas. Não havia briga, nem mágoa. Só a certeza de que o tempo entre nós tinha sido outro, e que, talvez por isso mesmo, precisasse terminar assim, inteiro, mais breve. Decidi que não venderia a fazenda. Não agora. Algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Talvez nunca acabasse. Mas o que eu precisava, naquele momento, era me afastar. Respirar fora do peso do que vivemos. No dia da partida, escrevi um bilhete curto, dobrado com cuidado, e deixei entre os fios da cerca. Você me ensinou a sentir. Obrigado. Fui ao posto de gasolina da estrada antes de pegar o caminho para Brasília. Pedi um café, sentei na mureta e fiquei ali, observando os caminhões indo e vindo, como se o mundo girasse diferente naquele pedaço de chão. Foi quando ela apareceu. Vestia uma calça clara, camiseta simples, cabelo preso com uma fita. Estava com o olhar tranquilo, mas firme, como quem já sabia que aquele encontro ia acontecer. Sentou ao meu lado sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um tempo. Não havia necessidade de preencher o ar com frases prontas. Então você vai? Perguntou, olhando para frente, não para mim. Vou. Por enquanto. Ela assentiu, devagar. Eu li seu bilhete, disse. E acho que foi isso mesmo. A gente se ensinou. Sem querer, mas se ensinou. Olhei para ela. O rosto sereno, os olhos levemente marejados, mas sem drama. Eu não me arrependo de nada, Vitória. Nem eu, respondeu, com um meio sorriso. Ficamos ali mais um pouco, observando o movimento lento da estrada, os carros passando, a vida continuando.
Ela se levantou primeiro. Cuida de você, Henrique. Cuida de você também. Nos olhamos uma última vez. Um olhar longo, cheio de tudo que não seria mais dito. E foi ali, naquele instante, que entendi que o que vivemos não precisava continuar para ter sido imenso. Ela entrou no carro dela, eu no meu. E parti. Levei pouca coisa no porta-malas. Mas dentro de mim, carregava uma versão nova de quem eu era. Uma versão que aprendeu, com ela, que existem vínculos que não pedem posse, apenas presença. Naquela estrada, entre as curvas do cerrado e o céu sem fim, levei comigo o que ela me deu sem saber, a coragem de sentir, mesmo quando sentir não leva a lugar nenhum. Ou, talvez, leve exatamente ao que importa.